Os 10 homens mais importantes da Bíblia. A Bíblia representa um texto sagrado tanto para o judaísmo como para o cristianismo, contendo uma notável diversidade de personagens de destaque. No entanto, estabelecer uma lista definitiva dos 10 homens mais importantes na Bíblia é uma tarefa desafiadora, uma vez que isso pode variar consideravelmente de acordo com as diferentes interpretações e crenças individuais. Nesse sentido, a seguir, apresento 10 figuras bíblicas amplamente reconhecidas por sua significância e influência. Então, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Número 10. Adão. Adão é um personagem bíblico central e reconhecido como o primeiro homem criado por Deus, segundo o relato do livro de Gênesis. Sua história se encontra na tradição judaico-cristã e é considerada essencial para entender a origem da humanidade, de acordo com a história bíblica. Deus criou Adão do pó da terra e deu-lhe vida soprando o sopro divino em seu nariz. Ele foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso terrestre onde lhe foi dada a tarefa de cuidar e cultivar o jardim. Adão também foi ordenado a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus decidiu que Adão precisava de uma companheira e criou Eva, a primeira mulher, de uma das costelas de Adão enquanto ele dormia. Eva desobedeceu ao mandamento divino e, tentados pela serpente que representa a desobediência, eles comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento. Essa desobediência é conhecida como o pecado original e, como resultado, eles foram expulsos do Jardim do Éden e condenados a viver uma vida de dificuldades e trabalho duro. Adão e Eva são considerados os pais de toda a humanidade, e a eles é atribuída a transmissão do pecado original através da geração humana. Embora sua história seja emblemática do início da queda humana, também é considerada um lembrete da necessidade de redenção e da relação do ser humano com Deus. Número 9. Noé. Noé é um personagem bíblico importante mencionado no livro de Gênesis. Ele é conhecido por ser o protagonista da história do dilúvio, na qual ele constrói uma arca sob a orientação de Deus para salvar sua família e um casal de cada espécie de animais da destruição do mundo. De acordo com a Bíblia, Noé era um homem justo e piedoso em um mundo corrupto e cheio de violência. Deus decide punir a humanidade por sua maldade, mas encontra graça em Noé e o escolhe para sobreviver e repovoar a terra após o dilúvio. Deus ordena a Noé que construa uma arca de dimensões específicas e o instrui sobre como reunir os animais, o que ele faz fielmente, obedecendo e reunindo sua família junto com os animais antes que as chuvas torrenciais comecem. O dilúvio dura 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra e destruindo todos os seres vivos, exceto os que estão na arca. Depois que as águas baixam, sua família sai da arca e oferece sacrifícios a Deus em gratidão por sua salvação. Deus estabelece um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Esse pacto é simbolizado pelo arco-íris, que representa a promessa divina. Número 8. Abraão. Abraão é um dos personagens mais proeminentes da Bíblia e desempenha um papel fundamental no judaísmo, cristianismo e islamismo. Nasceu em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e viveu aproximadamente no século XIX a.C. A história de Abraão começa quando Deus lhe pede para deixar sua terra natal e ir para uma terra que será revelada a ele mais tarde. Ele embarca em uma jornada de fé, tornando-se um peregrino errante. Ao longo de sua vida, ele enfrenta grandes desafios e provações, mas sempre mantém sua confiança em Deus. Um dos destaques da vida de Abraão é quando Deus faz uma promessa de que ele será o pai de uma grande nação e que seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas no céu. Apesar da idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, Abraão acredita na promessa divina, e eles finalmente têm um filho chamado Isaque, que se torna o herdeiro da promessa. No entanto, a fé de Abraão é posta à prova novamente quando Deus lhe pede para sacrificar Isaque como oferenda. Abraão, disposto a obedecer, dirige-se ao Monte Moriá com seu filho. No último momento, Deus detém Abraão e providencia um cordeiro sacrificial,
demonstrando sua fidelidade e confirmando a aliança com Abraão. Abraão é considerado um modelo de fé e obediência nas 3 religiões monoteístas. Sua disposição para deixar tudo para seguir a Deus e sua confiança inabalável nas promessas divinas fazem dele um exemplo de retidão e devoção. Número 7. Moisés. Moisés é um personagem bíblico-chave no Antigo Testamento. Ele nasceu no Egito durante um período em que os hebreus eram escravizados. Moisés foi resgatado das águas do Nilo pela filha do faraó e criado como um príncipe egípcio. No entanto, ele descobriu suas raízes hebraicas e, sentindo empatia por seu povo oprimido, confrontou a autoridade egípcia matando um guarda que maltratava um hebreu. Como resultado, Moisés teve que fugir do Egito e viveu como pastor no deserto de Midian por muitos anos. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho, Moisés experimentou uma revelação divina ao ver uma sarça ardente que não se consumia. Deus apareceu a ele e ordenou que voltasse ao Egito e libertasse os hebreus da escravidão. Moisés retornou ao Egito e, com a ajuda de seu irmão Arão, enfrentou o faraó exigindo a libertação dos hebreus. Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito para persuadir o faraó, e somente após a última praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente cedeu. Moisés conduziu os israelitas através do Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente, escapando do exército egípcio. Então, liderou o povo por 40 anos no deserto, enfrentando desafios como a falta de água e comida. Durante esse tempo, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, que estabeleceram as leis fundamentais e os princípios morais para o povo hebreu. Ele também liderou a construção do tabernáculo, um local portátil de adoração. Apesar de liderar o povo com dedicação, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida devido à desobediência específica às instruções divinas. Em vez disso, ele viu a terra de longe antes de falecer aos 120 anos. Número 6. Davi. Davi é um dos personagens proeminentes na Bíblia e desempenha um papel importante tanto no Antigo Testamento quanto na tradição judaica e cristã. Ele nasceu em Belém, na tribo de Judá, por volta do século 11 AC. Embora tenha começado sua vida como pastor, Davi se tornou o rei mais famoso de Israel. Seu primeiro encontro significativo descrito na Bíblia ocorre quando ele é ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel, sendo escolhido por Deus em detrimento de Saul, o rei reinante. Embora tenha passado por inúmeros desafios e dificuldades antes de assumir o trono, Davi demonstrou coragem e confiança em Deus. Ele é conhecido por sua vitória sobre o gigante filisteu Golias, a quem derrotou com uma única pedra atirada de sua funda, o que lhe rendeu fama e reconhecimento em todo o reino. Mais tarde, tornou-se músico e poeta na corte do rei Saul, o que lhe permitiu conquistar a admiração e o carinho do povo. No entanto, a relação entre Davi e Saul se deteriorou, e Davi se viu obrigado a fugir e viver como um fugitivo durante vários anos. Durante esse tempo, formou um grupo de seguidores leais conhecidos como os Homens Valentes e demonstrou sua sabedoria e habilidade para evitar ser capturado por Saul. Finalmente, Davi foi coroado rei de Israel após a morte de Saul. Ele governou a cidade de Jerusalém e estabeleceu uma dinastia duradoura. Durante seu reinado, Davi conseguiu expandir o território de Israel e consolidar seu poder. Ele também é conhecido por sua paixão e devoção a Deus, que se reflete nos salmos, poemas e canções espirituais que escreveu. Número 5. Salomão. Salomão é um personagem bíblico do Antigo Testamento que se destaca por sua sabedoria e riqueza. Filho do rei Davi, ele tornou-se o terceiro rei de Israel após a morte de seu pai. A história de Salomão é encontrada principalmente no livro dos Reis na Bíblia. De acordo com a tradição, quando Deus ofereceu a Salomão tudo o que ele pediu, ele escolheu sabedoria para governar com justiça e discernimento. Deus ficou tão satisfeito com sua escolha que lhe concedeu não só sabedoria, mas também riqueza e sucesso em suas empreitadas.
Um dos episódios mais conhecidos da vida de Salomão é o seu julgamento para resolver uma disputa entre duas mulheres que afirmavam ser a mãe de um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio, mas a verdadeira mãe, com grande amor maternal, preferiu renunciar à sua reivindicação para proteger a vida da criança. Esse ato demonstrou a sabedoria e o discernimento de Salomão e ganhou o respeito de seu povo. Salomão também era conhecido por sua riqueza e construções monumentais. Ele construiu o Templo em Jerusalém, considerado uma das obras-primas arquitetônicas da antiguidade. Além disso, Salomão teve uma luxuosa corte e recebeu tributos e presentes de outros reinos, o que aumentou sua riqueza e prestígio. Número 4. Isaías. Isaías é um personagem bíblico destacado e um dos profetas mais reconhecidos na tradição judaica e cristã. Seu nome significa o Yahvé é salvação. Ele viveu no século VIII AC durante o reinado dos reis de Judá. Segundo a tradição, Isaías recebeu um chamado divino para se tornar profeta. Sua mensagem principal era um apelo à justiça social e obediência a Deus. Isaías advertiu o povo de Judá sobre as consequências de sua corrupção, idolatria e falta de fé. Ele também anunciou a vinda do Messias e o estabelecimento de um reino de paz e justiça. Isaías é conhecido por sua profunda espiritualidade e suas visões proféticas. Em uma delas, teve uma visão do trono de Deus e sentiu-se indigno de estar em sua presença. Ele também profetizou a queda da Babilônia, o retorno do povo de Israel do exílio e a restauração de Jerusalém. O livro de Isaías na Bíblia contém uma coleção de suas profecias e é dividido em 3 partes diferentes. A primeira parte, capítulos 1 a 39, enfoca os problemas e os apelos ao arrependimento do povo de Judá, ou a segunda parte, capítulos 40 a 55, enfoca a consolação e a promessa de libertação de Israel, ou a terceira parte, capítulos 56 a 66, lida com a restauração e a esperança futura. Número 3. Jeremias. Jeremias foi um proeminente personagem bíblico considerado um profeta e mensageiro de Deus no Antigo Testamento. Ele nasceu em uma pequena vila perto de Jerusalém por volta de 650 AC e viveu durante um período crucial na história de Israel. Desde tenra idade, Jeremias sentiu o chamado de Deus para transmitir mensagens e advertências ao seu povo. Ele foi chamado para profetizar numa época em que Judá, o reino do sul, estava em estado de corrupção moral e espiritual. Jeremias foi encarregado de proclamar a palavra de Deus e alertar o povo sobre as consequências de suas ações, além do julgamento divino iminente. A missão de Jeremias foi difícil e desafiadora. Ele enfrentou oposição e hostilidade de seus contemporâneos, incluindo líderes políticos e religiosos. Suas mensagens muitas vezes não foram bem recebidas, e Jeremias experimentou solidão e sofrimento devido à sua fidelidade à palavra de Deus. Jeremias também era conhecido por sua profecia sobre a destruição de Jerusalém e o cativeiro de seu povo. Embora seus avisos não tenham sido ouvidos em seu tempo, suas profecias foram cumpridas com precisão quando o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e levou os judeus ao exílio. Apesar das adversidades, Jeremias manteve uma profunda confiança em Deus e em seu propósito. Sua mensagem não se concentrou apenas no julgamento divino, mas também na esperança de uma nova aliança com Deus e na futura restauração de Israel. Número 2. João Batista. João Batista é um proeminente personagem bíblico que desempenhou um papel fundamental no cristianismo primitivo. Ele nasceu no 1º século depois de Cristo e era filho do sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, de acordo com as Escrituras. João foi escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus e anunciar sua chegada como Messias. Ele é conhecido como o Batista por causa de sua prática do batismo, um rito de purificação no qual ele imergia as pessoas nas águas do Rio Jordão como símbolo de arrependimento e renovação espiritual. Multidões vinham a ele para serem batizadas e ouvir sua pregação sobre o arrependimento e a necessidade de uma vida justa.
João também anunciava a chegada de Jesus, proclamando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus no Rio Jordão, momento em que se diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, e uma voz do céu declarou que Jesus era o Filho amado de Deus. Embora João tivesse seguidores e seu próprio grupo de discípulos, seu ministério foi breve. Ele desafiou abertamente Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, por seu casamento ilícito com a esposa de seu irmão, Herodias. Isso levou à sua prisão e subsequente execução por ordem de Herodias. A vida e o ministério de João Batista tiveram um impacto duradouro no cristianismo e sua figura é venerada por muitos fiéis até hoje. Número 1. Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma figura central da história segundo a Bíblia e é considerado o Filho de Deus e o Messias esperado pelo povo judeu. Segundo a história descrita nos Evangelhos do Novo Testamento, ele nasceu em Belém, na região da Judeia, por volta do ano 4 AC. A vida de Jesus Cristo é narrada principalmente nos Evangelhos, e inúmeros milagres são atribuídos a ele. Seu ministério público durou aproximadamente 3 anos, durante os quais ele pregou amor, compaixão e justiça, atraindo um grande número de seguidores. Contudo, Jesus Cristo também enfrentou oposição das autoridades religiosas e políticas de sua época. Ele foi preso, julgado e condenado à crucificação sob o poder romano. Segundo a tradição cristã, ele morreu na cruz no Monte Gólgota perto de Jerusalém. No entanto, a história de Jesus Cristo não termina com sua morte. De acordo com a crença cristã, ele ressuscitou ao 3º dia, demonstrando seu poder sobre a morte e sua divindade. Esta ressurreição é considerada um evento central na fé cristã e é celebrada na Páscoa. A figura de Jesus Cristo teve um impacto significativo na história, cultura e religião ocidental. Seus ensinamentos sobre amor, paz e perdão foram fundamentais na formação da ética cristã. Além disso, sua vida e mensagem têm inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo ao longo dos séculos. Os 10 homens mais importantes da Bíblia desempenharam papéis cruciais em suas respectivas épocas e tiveram um impacto duradouro na história e na cultura. Cada um deles, à sua maneira, trouxe uma mensagem de fé, justiça, esperança e salvação. Desde Adão, o primeiro homem, até Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador, suas histórias e ensinamentos têm inspirado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ao examinarmos suas vidas, podemos encontrar exemplos de fé, coragem, sabedoria e amor ao próximo. Seus ensinamentos continuam a ressoar e a guiar os corações daqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino e um caminho de significado e propósito na vida. Ao refletirmos sobre os homens mais importantes da Bíblia, somos lembrados de que a fé e a espiritualidade são aspectos essenciais da experiência humana. Suas histórias nos convidam a buscar a verdade, viver com compaixão e cultivar um relacionamento íntimo com o divino, independentemente de nossa fé ou crença particular. Em um mundo em constante mudança e desafios, os ensinamentos desses homens continuam a nos fornecer orientação, esperança e inspiração. Que possamos aprender com suas vidas e aplicar seus princípios universais de amor, bondade e compaixão em nossas próprias jornadas. Que, assim como eles, possamos fazer a diferença em nossas comunidades e no mundo, promovendo a paz, a justiça e o bem-estar para todos. Que as histórias desses homens nos inspirem a sermos agentes de mudança positiva em nossas gerações, orando seus legados através de nossas ações e escolhas diárias. Que possamos encontrar força em sua fé inabalável, coragem em suas lutas e esperança em suas promessas. Enquanto continuamos a explorar as Escrituras Sagradas e a história desses homens notáveis, somos convidados a encontrar significado e propósito em nossas próprias vidas, sabendo que somos parte de uma história maior, interconectada e guiada por forças divinas. Que a sabedoria e o amor desses homens nos acompanhem em nossas jornadas, capacitando-nos a viver com compaixão, humildade e gratidão por tudo o que a vida tem a oferecer.
E que possamos, em nossas ações e palavras, refletir a luz que eles trouxeram ao mundo, iluminando os caminhos daqueles que nos cercam. Em meio às incertezas e desafios da vida, encontramos conforto na esperança e na promessa que suas histórias nos oferecem. Que possamos seguir em frente com fé e confiança, sabendo que, assim como esses homens encontraram força e orientação, também podemos encontrar em nossas próprias vidas, seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós, deixando um legado de amor e compaixão para as gerações futuras. Que assim seja. Amém.